Começa agora o podcast Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil. Olá, você está ouvindo Vozes que Conectam, o podcast do Mulheres do Brasil. A cada episódio, trazemos mulheres que atuam ativamente em projetos promovidos em organizações da sociedade civil e trabalhos individuais, que impactam no fomento, desenvolvimento e aplicação de políticas públicas alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. No episódio de hoje, voltamos ao assunto sustentabilidade, mitos e verdades. Sou Renata Sampaio, uma das apresentadoras do Vozes que Conectam, e hoje recebo Andressa Trivelli e Bruna Lessa Bastos, ambas voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil no núcleo de Dubai. Andressa cofundou a rede Tecorra em 2007, um negócio social pioneiro no Brasil. Hoje é diretora executiva da empresa e consultora para organizações de destaque como Fundação André e Lúcia Maggi, Instituto CIA, Instituto Açaí e Transparência Internacional. Bruna é cientista social com mestrados em estudos de desenvolvimento e política global. Ela tem mais de 15 anos de experiência profissional intersetorial, já trabalhou no Brasil, em Angola, na Holanda e agora em Emirados Árabes. Ela é cofundadora e diretora do Instituto de Educação Socioambiental, EVA, consultora, pesquisadora e palestrante sobre sustentabilidade e desenvolvimento social. Andressa e Bruna, sejam bem-vindas de volta ao nosso podcast. E aí, dando continuidade ao nosso papo, como podemos verificar se os produtos anunciados como sustentáveis realmente são? Essa é uma pergunta capciosa. Na verdade, é isso, né? A gente verificar se eles verdadeiramente são, a gente não vai saber, né? A verdade é essa, porque a produção, ela é uma cadeia enorme, como a gente, por exemplo, no último episódio, quem não escutou, escute o último episódio dos mitos e verdades, a gente falou, por exemplo, sobre os carros elétricos, né? A gente olha pelo consumo dele, na perspectiva do nosso uso do carro, e ele parece realmente muito mais sustentável. Quando a gente olha toda a cadeia dele, aí essa questão fica um pouco menos clara, né, a resposta com relação a isso. E aí eu acho que qualquer tipo de produto, né, carro é um exemplo disso, né, mas qualquer tipo de produto a gente pode entrar nessa discussão, né, eu tô aqui com uma xícara de café, eu não sei como essa xícara foi produzida desde o começo dela, né, que matéria-prima vai nela, a gente não tem isso, né, então, para a gente saber um pouco mais, ou para a gente conseguir checar de alguma maneira, né, um pouco mais isso, acho que o jeito mais simples é verificar se os produtos têm selos, né, e aí selos são os mais diversos, né, existem uma infinidade, assim, eu posso citar alguns, assim, né, selos de produtos, né, que é um reconhecimento, às vezes internacional, um reconhecimento de um grupo, um reconhecimento de um grupo de experts, assim, que dizem esse produto tem uma característica X que ela é relevante para a cadeia produtiva dele, né, então tem selo de certificação de Fair Trade, por exemplo, que é de comércio justo, então muitas vezes a gente a sustentabilidade, né, a gente também falou no outro episódio, que ela vai além do produto em si, né, a gente está falando de como essas pessoas trabalham quando elas estão produzindo aquele produto, né, quais são as condições de trabalho delas, elas estão sendo remuneradas corretamente, está sendo usado o material que está produzindo de maneira sustentável, enfim, o Fair Trade fala sobre comércio justo, sobre remuneração adequada para todas as partes ao longo da cadeia, isso é um tipo de selo. Tem outro tipo de selo, que é o Rainforest Alliance Certification, Certified, uma coisa assim, que garante que aquele produto olha para a biodiversidade, o que conserva, né, a biodiversidade quando está sendo produzido. Tem certificados para produtos orgânicos, então os americanos têm certificação orgânica, o brasileiro tem certificação orgânica, o próprio Ministério da Agricultura que faz certificação também. Tem aquele que é o Forest Stewardship Council, e aí tipo, é um conselho que garante que papel, madeira e alguns tipos de materiais foram manejados de maneira sustentável desde a sua produção, né, desde quando tiraram, né, a madeira, a árvore foi retirada. Tem outros selos sobre energias, né? Aqui no Brasil a gente tem aqueles selinhos que vem às vezes em geladeira, ou nos carros, que tem a categoria A, B, C, D, E. Isso, na verdade, essa categoria ela é internacional, mas aí tem selinhos. Então, assim, quando a gente está falando de se o produto é anunciado como sustentável, se ele realmente é ou não, tem muita
muitas perspectivas e muitas óticas que a gente tem que olhar quando a gente está falando sobre isso, né? É enlouquecedor. A gente nunca vai saber se uma geladeira, por exemplo, como eu falei, ela é sustentável do ponto de vista sustentável, se as pessoas foram pagas, bem pagas na cadeia da produção delas, se o matéria-prima, que o metal, a borracha, o líquido refrigerante, tipo, tudo, toda a matéria-prima dela foi feita de um jeito. É enlouquecedor, né? A gente nunca vai ter certeza se tudo é, mas a gente pode tentar eleger, né? Alguma coisa que é importante em cada um dos produtos e olhar para eles. Tem produtos que não vão ter selos, de qualquer jeito, né? E aí a minha indicação, e a maioria deles, né, não tem. A minha indicação seria tentar olhar para quem é o fornecedor daquele produto. Então, quem é essa empresa, como ela age, qual é as práticas dela, como... E assim, greenwashing, pinkwashing, rainbow washing, todos os washings possíveis vão acontecer em todas as cadeias, em todos os mercados, mas a gente conseguir olhar um pouquinho por trás dos washings, né? Tipo, sei lá, existem marcas que vão fazer uma ação em junho para falar sobre diversidade, que apoiam a questão, né, todos os temas relacionados a LGBTQIA+, tarará, mas ela só faz uma ação em junho, um dia na vida, né? Todo junho ela vai lá e faz uma ação. Isso significa que ela é uma empresa que apoia efetivamente a causa, o tema, a discussão? Como é que a gente olha ainda além, né? Disso, a gente, além de junho, o que mais ela faz? Ela tem pessoas em posições de liderança que são consideradas e se reconhecem enquanto LGBTQIA+. Tem pessoas trans trabalhando na empresa, né? Agora a gente está falando de gays, lésbicas, bissexuais. É até um pouco mais fácil hoje em dia, se é que eu posso dizer fácil, mas assim, ainda é muito problemático, mas é mais aceito do que no passado. Mas quando a gente está falando da população trans hoje em dia, a população trans ainda morre mesmo, assim, né? Muito, morre. O Brasil é o país que mais mata trans no mundo, né? Então basta a gente fazer uma ação em junho para dizer que a gente está apoiando a causa, né? Ou que a gente está de fato sendo sustentável, cuidando de todo mundo que trabalha com a gente, cuidando do mundo, né? Ou, enfim, para ir além um pouco, né? O meu questionamento, e de novo, e a minha questão é, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente tem que olhar para o todo, né? E é verdade que é enlouquecedor, né, Renata? Se a gente falar, eu só vou consumir coisas que são garantidamente sustentáveis, vai ficar numa fazendinha separada e vai produzir tudo que você come, porque é só assim você tem garantias, mais ou menos, né, de que é possível, né, tá tudo super sustentável e é muito difícil mesmo, mas acho que tem indícios, né, tem algumas coisas que a gente pode ir olhando aos poucos e tomando decisões de consumo um pouquinho mais conscientes do processo. Acho que é um pouco por aí, assim, essa seria a minha dica, se é que eu posso dizer alguma coisa. Posso adicionar só um comentário, assim, por experiência própria também. Eu acho que acaba ficando muito ônus no consumidor também, né? No nosso dever de ir atrás da informação, de sermos capazes de encontrar no site de cada empresa os relatórios para saber se de fato isso está acontecendo. Sim, Obrigada, Bruna. eu acho que o papel do consumo consciente ou do consumidor consciente é muito importante para pressionar essas marcas a terem mais medo de fazer qualquer tipo de washing, né? Que é essa prática de fingir que faz, mas na verdade não está integrada à sua prática de gestão dentro da empresa, mas também tem um papel de regulação do Estado, dos estados, que tem que fazer com que essas práticas sejam cumpridas, né? Então, tem um papel da política pública e tem o nosso papel de consumidor também, de fazer essa checagem. Não, com certeza, é isso aí. E aí, eu queria fazer agora uma pergunta para vocês duas. Vocês têm alguma dica de práticas sustentáveis que podemos adotar em casa, sem grandes investimentos? Algumas mais óbvias, né? Eu acho que talvez as que eu já adotei na minha casa, digamos assim. Embora, como a Andressa falou, em Dubai algumas práticas ficam um pouco comprometidas. Então, assim, a primeira, quando eu morava na Holanda, era muito mais fácil o uso do transporte público e de bicicletas, né? Sempre que possível, isso for uma opção viável, optar pelo transporte público e por bicicletas. Na minha casa, eu sempre tento reduzir o consumo de energia, né? Desligando tudo aquilo que a gente não está usando, trocando por lâmpadas LED. Como eu adoto a prática de sempre buscar produtos de mais qualidade, então
Eu estou numa posição privilegiada, talvez, de poder optar também por produtos, às vezes, um pouco mais caros, mas que eu sei que vão durar mais e que são reutilizáveis. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. É, e assim, já falou sobre a questão da origem dos produtos e de buscar certificações, isso é uma coisa que eu adoto como prática também. Mas aí eu queria linkar com um comentário que a Andressa fez no nosso podcast anterior, que eu acho que é uma prática muito interessante da gente incorporar na vida, que é buscar viver um pouco mais localmente, né? Viver e consumir mais localmente, que significa privilegiar os produtores da região onde você está, consumir os produtos da estação. Então, assim, é um hype de vou comer abacate. Mas, meu amigo, o abacate vem da onde? Sabe? Qual é a pegada ecológica desse abacate? Quanto de água que tu usou? Usa, né? Come a fruta do seu país, da sua região, na estação que ela está sendo servida, que ela está sendo colhida. Consome ou vai na loja do seu bairro, né? Prestigia o tiozinho da esquina, buscar uma vida que seja realmente mais localizada, que fortalece esses vínculos de comunidade e ajuda a fortalecer essas práticas também onde a gente mora, né? Porque isso era uma coisa que era mais fácil para mim quando eu estava na Holanda, que tem essa prática realmente, e os países escandinavos também, tem essa prática de você conseguir resolver a sua vida na sua rua, no seu bairro. Você não precisa se descolocar para o outro lado da cidade. Essa ideia de megalópolis também, da gente ter que se transportar para uma outra cidade ou 2 horas de carro, isso não é uma prática necessariamente sustentável, né? Nem todo mundo tem na nossa economia hoje, muitas pessoas têm que fazer essa viagem todo dia, mas aquilo que a gente puder escolher viver e fazer mais perto da gente, eu acho que é importante. Assim, então, só para finalizar, eu acho que é, tudo isso para dizer que a criação de comunidade, de ações no nível da comunidade, é muito importante, eu acho, como prática sustentável na nossa vida. Uau. Eu acrescentaria, a Bruna, muito pouca coisa, mas coisas bem práticas, assim, do tipo, os óbvios, assim, né? Tipo, gente, pra que escovar dente com a torneira aberta, sabe? Tipo, coisas muito simples, assim. E não é nem falar assim, reduza seu banho, porque reduzir seu banho é pedir menos conforto pra gente. Eu entendo isso, né? Também é ótimo reduzir o banho, mas assim, escovar dente com a boca, com a torneira aberta é uma coisa que não tem mais, né? Assim, honestamente. E outras coisas do tipo que a gente não pensa, né? E eu comecei a refletir, eu tenho trabalhado muito com inteligência artificial, olhando para a aplicação do uso da inteligência artificial para organizações sociais, né, para ONGs, para fundações e institutos. E aí, uma discussão que é grande cara, qual é a energia que toda tecnologia consome? A gente usa a tecnologia para caramba, em muitos níveis, né, seja a internet mesmo, né, a quantidade de energia que é necessária para garantir que a gente esteja, cada um aqui num lugar, e a gente está fazendo a gravação desse podcast, né? Qual é a energia necessária para isso? É preciso usar o ChatGPT para absolutamente tudo? Eu adoro ele, eu sou louca pro ChatGPT, para mim ele ajuda a vida em tantos níveis que, né, enfim, já não sei mais viver sem, mas ao mesmo tempo, né, qualquer tipo de tecnologia que tem muito processamento de dado, muito processamento de informação, isso lá num lugar que a gente não enxerga, é a energia que está sendo gasta, eventualmente desnecessariamente, né? Só porque a gente acha que é de graça, só porque a gente acha que é simples, só porque a gente acha que está aqui fácil, isso na verdade a cadeia dele é muito longa, né? Então acho que é uma outra reflexão, assim, né? O uso de tecnologia, como é que a gente consome essa tecnologia que parece de graça, né? E, tipo, como é que a gente guarda tudo na nuvem? Eu vou digitalizar todos os papéis que estão na minha casa e vou guardar tudo isso na nuvem, porque aí eu não preciso de papel, e aí fica muito sustentável, porque não gera lixo. Aí você fala, quanto isso é real? Assim, eu vou confessar que eu não tenho os dados para falar sobre isso, mas eu acho que é Mito, é mito, exatamente. Eu também é acho que é mito, mas mito. eu A não estou nuvem com tem dados pegada. eu não estou com dados na minha mão para afirmar que é mito, mas sabemos que é, né? Porque a AWS, né, que é a Amazon, que são os grandes servidores, gastam uma energia violenta para existir, né? E a gente já falou, 60% da energia do mundo é gerada por queima de combustível fóssil e tudo mais. Então, assim, será que o nosso papelzinho, a correspondência, realmente era tão insustentável assim quanto a gente tem nessa guardar documentos online? Né? Fica aí o questionamento para um outro podcast. Ótimo questionamento. Vocês podem compartilhar cases de sucesso de empresas que implementaram práticas sustentáveis de forma eficaz? Sim, eu acho que
Um exemplo clássico assim de uma grande empresa que implementaram com sucesso práticas de sustentabilidade é a Patagônia, né? Que ela é super conhecida, que é considerada essas empresas assim de propósito por excelência, né? Foi uma empresa que foi fundada por acho que ele era alpinista, né? Mas ele era um aficionado pela natureza e ele se deu conta de que ele precisava desenvolver uma linha de roupas e de equipamentos para que ele pudesse ir para a natureza, que tivesse mais qualidade, mais durabilidade e que encorajasse as outras pessoas também a ir para a natureza e, a partir disso, desenvolver essa vontade de preservar, né? Então, o propósito da empresa, por si, ela foi criada com um alinhamento com questões ambientais, mas, acima disso, a gestão de sustentabilidade ela é inteiramente alinhada à estratégia do negócio, que eu acho que é quando você vê que não tem washing, né? É quando o discurso e a estratégia da empresa elas estão extremamente alinhadas. Então, exemplos, eles usam matérias recicladas nos produtos, eles têm programas de reparo de roupas. Então, ao invés daquela ideia de fast fashion, que você vai criando roupas que você usa e depois descarta, cria lixo, e a gente sabe que na indústria de apparel, desculpa, me faltou a palavra em português, na indústria de vestimentos, você tem um consumo de água altíssimo, enfim, então eles têm todos esses projetos que as pessoas levem suas roupas lá, que possam ser consertadas, elas doam diretamente para causas ambientais. Até tem uma história muito curiosa que eu gosto da Patagônia. Uns anos atrás, eles criaram uma campanha para o Black Friday, né, que é aquele dia que incentiva as pessoas ao hiperconsumerismo, vai comprar tudo aquilo que você não precisa, e eles colocaram dentro de uma página de jornal o casaco deles, que é tipo o carro-chefe da marca, e botando embaixo, não compre esse casaco. E aí o resultado é que teve tanto sucesso essa propaganda que eles venderam muito, mas aí reinvestiram os lucros nas causas ambientais. E recentemente, acho que se não foi ano passado, foi 2 anos atrás, a família passou para a natureza ser o principal shareholder da empresa, né? Então os lucros vão e são reinvestidos direto para a conservação. Então isso é um exemplo um pouco mais radical de uma empresa de propósito que realmente conseguiu implementar assim de ponta a ponta, né, a sustentabilidade. Não, acho que numa outra perspectiva, né, de sustentabilidade, de implementação de ações, assim, né, a gente pode pegar uma empresa que não nasceu tão conectada com o propósito, mas é uma empresa que eu conheço bastante, porque eu trabalhei junto com o instituto deles bastante, que é o Açaí, o Açaí Atacadista, né? Eu acho que enquanto grupo, né, de empresas, eles têm um compromisso grande com o olhar da cadeia, e de novo, né, eu acho que são raras as organizações, as empresas que pensam na sustentabilidade. Lógico, gente, é um atacadista, né? Por si o nome a gente já está discutindo, coloca em xeque já, mas dentro da condição, e eu acho que é isso, né? Tem as empresas que nascem com proposta, a Tecorra, minha empresa também, ela nasceu nesse lugar, né? Quando lá em 2006, quando a gente começou a trabalhar, isso é uma perspectiva, mas não é nem de longe a maioria das empresas, né? A maioria das empresas são empresas comuns, comerciais, que visam lucro, que querem lucro, mas que podem olhar para as ações delas e inserir atividades, ações e processos, e aí eu acho que nesse ponto o Açaí tem uma questão que eu admiro muito, que é o processo levar em conta a questão da sustentabilidade ou não só de reciclagem, mas também da compra de pequenos produtores, por exemplo, existe uma não é tudo, não são todas as lojas, não é toda a capacidade produtiva, mas existe um esforço legítimo dentro da gestão para conseguir criar um processo diferente para comprar de pequenos produtores e para que esses pequenos produtores possam vender dentro das lojas do Açaí. E é muito difícil, né? Pensando numa empresa, numa corporação gigantesca, que, né, enfim, capital aberto e tudo mais, né? Conseguir fazer a compra de um pequeno produtor que o cara vai lá com o caminhãozinho dele entregar na loja, né? Em comparação ao
mega latifundiário, né, que entrega 1,5 tonelada de tomates por dia, né? Tipo, e o cara são operações muito diferentes, e uma empresa que se preza e se presta a pensar num processo que inclua esse, eu acho que já é muito relevante, né? Imagina se todos os supermercados conseguissem fazer isso. É aquilo que a gente estava falando do PNAE, né? Que é uma política pública que faz isso. Imagina se existisse, como a Bruna falou no último episódio, escutem o último episódio, caso vocês ainda não tenham escutado, que vai falar sobre a relevância de criar uma estrutura pública que obrigue, de certa forma, ou que force, ou que crie vantagens. Imagina se tivesse um PNAE dentro dos supermercados. Tipo, o supermercado vocês vão poder operar se 30% de tudo que vocês vendem dentro do supermercado vier de pequenos produtores. Ia se dar jeito, né? Dariam-se jeitos, né? Não precisaria ter uma boa vontade, ou uma consciência, ou uma intenção positiva da gestão, né? Simplesmente ia ser obrigatório, e aí as pessoas iam fazer, e todos os CEOs e todos os diretores iam dar um jeito de fazer com que a operação deles incluísse os pequenos produtores dentro da cadeia, né? Então, dei esse exemplo do açaí, porque, enfim, acompanhei a idealização disso, não sei dizer exatamente quanto tá, mas isso foi um pedacinho de várias coisas que eu vi. Eles têm um relatório de sustentabilidade super legal, tem uma matriz de materialidade estruturada, pública, clara de ver, para entender quais são as questões relacionadas à sustentabilidade, onde eles atuam em cada uma, e também tem uma coisa que eu, enfim, vivi, né, que é tentar olhar para todo, imagina, né, a disseminação do açaí, né, atua no Brasil inteiro, teve um crescimento, uma expansão nos últimos anos, mas é olhar que lojas em determinados lugares têm necessidades e condições diferentes de outros. Então, aos grandes centros é um jeito. Inclusive em São Paulo, então, tinha características de lojas que mudavam, mesmo dentro de São Paulo, né? As questões relacionadas à sustentabilidade, à inclusão de pequenos produtores e tudo mais. Tem loja que dava, tem loja que não dava, tem loja que com relação à energia elétrica e a sustentabilidade energética é de um jeito, em outras cidades, em outras localidades é outro. Então, inclusive de olhar para a própria diversidade interna da organização, onde atua nos territórios, entender as dificuldades, as necessidades, as potencialidades em cada um desses territórios na própria organização, né? Não é uma coisa padrão em todas as lojas. Então, assim, gosto do que eu vi, lógico, com todas as críticas possíveis, considerando que é um atacadista, mas ainda assim, né, a gente consegue ver um perfil diferente um pouco do que a Bruna trouxe, que é uma empresa que nasceu e uma empresa nasceu pensando, né, na sustentabilidade, uma empresa que começou a olhar para a sua operação e falar, cara, não tem jeito, né? A gente vai ter que organizar isso de uma maneira diferente, né? Tem outra coisa que eu pensei também de operação que é muito clara, né, é a Coca-Cola. E é isso, né? A grande corporação Coca-Cola, nos últimos anos, ela começou a olhar, assim, cara, se a gente não trabalhar com preservação de água, a gente não vai ter operação mais. Simplesmente assim. Porque a gente vende água com gosto. No final das contas, a Coca-Cola vende muitas águas com gostinhos, né? Se a gente não tiver água, a gente não vai ter operação ponto final. E aí toda a atuação deles com relação à sustentabilidade, não toda, mas boa parte dela, é olhar para como a gente consegue fazer preservação de água. Então, assim, de ter comprado terrenos que têm nascentes de águas para preservar. Porque, cara, se a gente não preservar essa nascente aqui, a gente não vai ter lá na nossa fonte, lá na frente, a água mais para a gente explorar. Então, são, assim, exemplos tem vários, mas é isso. Acho que são perspectivas diferentes, mas sempre olhando para isso. Me deu vontade de trazer só dois conceitos para deixar para os nossos ouvintes aqui hoje, que eu acho que é bem interessante quando a gente fala de sustentabilidade corporativa, né? Que essa ideia que ela trouxe agora da Coca-Cola, da dependência, né? É uma corporação que entende que, opa, eu dependo desse recurso, ou eu dependo de uma boa relação com uma comunidade, então é preciso que eu olhe e incorpore ela na minha estratégia de sustentabilidade, na minha estratégia corporativa, ou a ideia de impacto também. A ideia de que eu estou tendo um impacto negativo, então eu tenho que fazer algo sobre isso e internalizar isso na minha estratégia. São duas coisas muito importantes quando a gente fala sobre sustentabilidade corporativa. Se vocês pudessem sugerir uma única mudança que cada pessoa deveria adotar para ser mais sustentável, qual seria? Bom, uma única, acho que você já viu nesse podcast que a gente não fala pouco, né? Mas então eu vou dizer que se a gente tivesse que adotar hábitos ou poucos hábitos, consumir menos, e aí é menos de tudo, né? Menos carne, menos roupa, menos eletrônicos, menos embalagens desnecessárias, sabe? Eu acho que é um pouco repensar
conectando com o nosso primeiro podcast, aquela primeira fala sobre sustentabilidade, sobre as necessidades, né? A necessidade de agora e as necessidades do futuro. Repensar o que é necessário na nossa vida, né? Repensar o que é sucesso, né? É o consumir ou é o bem-estar? E aí equilibrar um pouco melhor isso, né? E também, só para fechar, eu acho que quando a gente está pensando em sustentabilidade e nos tornarmos como indivíduos mais sustentáveis, é a gente entender que a sustentabilidade ela depende de um pensamento sistêmico, né? Que a gente tem que entender que as coisas estão interligadas. Então, como ela falou, a Andressa, no primeiro podcast sobre o efeito borboleta, né? Que as nossas ações, as nossas decisões, elas têm impactos no mundo e na sociedade, né? Eu acho que, se eu posso dizer alguma coisa aqui, até pensando o que eu faço, né? Em geral, eu privilegio tomada de decisão com relação ao consumo, é, tentando colaborar menos com a concentração de renda. Acho que é mais ou menos essa as tomadas de decisão que eu faço. Então, por exemplo, se eu for comprar um ketchup, se eu for escolher, você vai ter duas opções: o ketchup Heinz, que é dono de todos os ketchups do mundo, ou qualquer outra marca de qualquer outra marca de ketchup. Eu vou tentar não comprar o Heinz, sabe assim, se eu tivesse opção, assim, né? É, e eu acho que esse é um jeito tadinha de mim, né? Assim, mas tipo, de tentar pelo menos diversificar para onde vai o meu recurso, numa esperança de que pessoas com menos recursos recebam um pouco o recurso que eu também tenho, sabe? Não que eu tenha muito, mas eu tenho algum poder de compra, e se eu puder escolher comprar de produtores menores, e não tô falando assim de produtor menor do tipo do tiozinho da esquina também, né? Sempre o tiozinho da esquina, o mercadinho da esquina é melhor, mas até de produção industrial mesmo, né? Se a gente for falar de grandes conglomerados, né? Eles são grandes responsáveis pela concentração de renda, pela desigualdade e pela concentração de riqueza. Fato, né? Então, se eu puder comprar de menores, eu vou sempre tentar privilegiar comprar de menores, mesmo que sejam grandes indústrias ainda, mas da indústria grande, porém um pouquinho menor. Eu sempre fico olhando para essa tomada de decisão. Bom, caminhamos para o final deste episódio. E eu queria fazer a última provocação aqui, né? Qual mensagem vocês gostariam de deixar às pessoas que nos acompanharam nesses 2 episódios? Eu diria que acho que um grande aprendizado que eu tenho, assim, né, diariamente, é sempre fazer pergunta de porquê. Tipo, a tal coisa é assim, tipo, foi dado, não foi dado, é um mito, é verdade, não sei o quê. Perguntar os porquês, sabe aquela história de fazer 7 vezes o porquê até a gente chegar de fato na causa da questão, assim, eu acho que questionar o tempo todo tudo que vier como informação pra gente, acho que é uma é uma verdade, assim, né? E além, né? E além daquilo que está mostrado, né? Tipo, duvidar, sabe? Questionar mesmo. Será que é isso mesmo? Porque pensando nessa coisa da cadeia que a gente falou ao longo desses dois últimos dos 2 episódios, né? A sustentabilidade não é só aquilo que a gente está enxergando. A sustentabilidade é o olhar para o todo, para a cadeia, se perguntar o porquê e questionar aquilo que está na frente, ele é muito importante para a gente olhar para práticas sustentáveis, ou se a gente de fato está sendo mais sustentável na nossa ação, né? Eu acho que é isso, né? Sempre perguntar por quê e duvidar do que está na sua frente. Ser chata. Eu acho que para deixar uma última mensagem, de novo, que as questões são muito interligadas, né? O meio ambiente, as questões sociais, a economia, a degradação ambiental, ela vai afetar as comunidades mais vulneráveis e vai aumentar a desigualdade social, que por sua vez pode aumentar a violência. Ao mesmo tempo, os problemas sociais, como, sei lá, a falta de educação e a saúde, ela vai impedir o desenvolvimento econômico sustentável de um país. Então, por sua vez, a economia que não considera os limites ambientais, ela também vai acabar criando crises ecológicas que impactam a todo mundo e, como a Andressa falou, impacta mais as mulheres e as mulheres negras. Então, assim, está tudo interligado e a gente precisa, enquanto sociedade, começar a entender um pouco mais as questões de forma holística. Respostas fáceis e binárias geralmente não são a solução para as questões ligadas à sustentabilidade. Gente, eu amei
Esse episódio foi gravado diretamente de Dubai, Brasil. Foi um prazer estar com vocês, conectando as vozes femininas pelo mundo. Olha só que chique a gente está hoje. E você, nosso ouvinte, que ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, acesse o site do Grupo Mulheres do Brasil e faça seu cadastro na página Junte-se a Nós. O link está na descrição do episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Vozes que Conectam, uma produção Grupo Mulheres do Brasil.